O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Para aqueles que continuarem rejeitando o Filho de Deus, o que te espera são trevas, escuridão, a ira de Deus. Aqueles homens que meneavam a cabeça quando ele estava lá, aqueles homens que tiveram provas incontestáveis que ele era divino, ao ponto de subornarem os guardas, quando ele ressuscitasse, agora receberão do alto a indignação de Deus. O outro ponto que eu aprendo é que essa indignação, essas trevas, não tinham a finalidade apenas de demonstrar o protesto de Deus contra aquele povo, contra uma geração que o negou, mas que essa ira se estenderia também para o Filho. Veja então o verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? O abandono de Jesus. Veja só, notem uma coisa, em todo o cenário, só o autor quem está falando. Jesus já estava ali há tempos, e agora ele quebra o silêncio. Jesus vai falar. Que horas ele fala? O texto diz que por volta da hora nona, Jesus fala. Às 3 da tarde, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E agora às 3 da tarde ele fala. Mas note, a última vez que Jesus falou foi em Mateus 26, 64, volta aí, um texto, um capítulo. Olha lá, respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu os declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso sobre as nuvens do céu. Ele estava perante o Sinédrio, na casa de Anás e Caifás, e agora, essa hora, foi a última vez que ele falou, desde que foi sentenciado, levado à fortaleza Antônia para ser flagelado por Pilatos, levado até Herodes, ele não pronunciou palavra, e ele vai falar agora, depois de horas, já pregado em uma cruz. Mas agora, no verso 46 ele fala, e ele fala em aramaico. Quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, alguns estudiosos entendem que só a parte Eli está em hebraico. Lama sabachthani, ele fala em aramaico. Todo o texto desta declaração dele é em aramaico. E o texto está traduzido aí com clareza. Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que é que me desamparaste? O que ele fala? Depois de horas calado, açoitado, humilhado, despido, pregado e hasteado, ele vai citar uma profecia. Essas palavras de Jesus não são palavras propriamente
ditas naquele momento, naquela hora, em primeira mão. Ele repete uma profecia de um salmo, o Salmo 22. Por que Jesus faz isso? Imagine a cena. César está sabendo do motim que está acontecendo na Judéia, comunica Pilatos, que é o governador e o responsável por aquela província, fala em nome de Roma e do Império. Pilatos comunica às autoridades judaicas, ou seja, é comunicado pelas autoridades judaicas, que querem que um embusteiro seja punido de morte, porque na lei deles não é permitido que eles matem. Pilatos transfere a responsabilidade para Herodes. O Império Romano, a Judéia, o Sinédrio, que é a Suprema Corte dos judeus, estão todos em polvorosa por causa desse Galileu. Está todo mundo mobilizado por causa desse homem, pelos sinais que ele fez, cujo na história nenhum outro fez igual. E pior, por ele se declarar ser o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Então, tem uma multidão contemplando este ato, autoridades das mais distintas ali. E depois de horas, ele vai falar. E quando ele fala, ele cita o trecho de um salmo, Salmo 22. Por que ele fez isso? Porque na época de Jesus, obviamente não existia o Novo Testamento, só havia o Antigo. E a Bíblia do Antigo Testamento não era enumerada como as nossas, capítulo, versículo. De modo que quando um rabino queria direcionar o seu público para alguma porção da Escritura, ele citava um trecho. Quando Jesus cita Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele está direcionando o seu público para a profecia do Salmo 22. O que trata o Salmo 22? Todo judeu que era versado na Torá sabia que se tratava de um salmo messiânico, que dizia que o Messias iria sofrer. Quando Jesus cita o Salmo 22, toda aquela região está mobilizada com aquele ato. Jesus, ao dizer isso, está dizendo para o público: hoje, no alto desse madeiro, se cumpre a profecia do Salmo 22. Esse que está pregado não é outro, senão o Filho de Deus, enviado à terra. A crucificação está repleta de citações do Salmo 22. Só aí no capítulo 27, o verso 35 do 27 é uma citação do Salmo 22. O verso 39 é uma citação do Salmo 22. O verso 43 também é uma citação do Salmo 22. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está no alto da cruz experimentando o abandono do Pai. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção. Todo mundo sabe que na cruz, Jesus se tornou duas coisas: aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. E segundo, se tornando pecado, se torna uma maldição. E por que Jesus suou sangue? E por que Jesus, aqui é um brado, ele gritou com toda a força: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê?
Presta atenção. Teve início aqui o julgamento de Jesus. Jesus vai ser julgado agora. Começou o julgamento dele. E ele está consciente disso. E aquele, por que ele brada? Deus meu. Porque o Pai, de Pai, agora, torna o seu juiz na cruz. De seu Pai, passa para seu juiz. E Cristo não tem agora, quando olha o Pai, a figura de um Pai amoroso, mas de um juiz, que julga segundo a reta justiça. Então dá início ao julgamento, onde Cristo vai ser julgado pelos nossos pecados. Todo criminoso não passa por uma sentença, por um tribunal, por um júri e por uma sentença? Sim. Na cruz, Cristo se tornou um criminoso, ao levar nosso pecado. Então, ao invés de nós, Ele tem que passar pelo julgamento e encarar os olhos do justo juiz. Presta atenção, por que ele brada? Porque tudo que ele conhecia até então, era o amor do Pai, era o Pai amoroso. Só que nessa hora, ele vai conhecer a ira, que até então era estranha a ele. Ele só conhecia o amor. O relacionamento de filho e pai, era só em amor. Agora, se fazendo pecado, ele vai ter que enfrentar a ira. Por isso no jardim de Getsêmani diz: Senhor, se for possível, passa de mim essa hora, esse momento, esse dia, que momento, que hora que Jesus orou? O dia em que eu não te verei como um pai, mas como um juiz, o dia onde o seu amor se apartará de mim, e dará lugar à sua ira. Na cruz, o filho sem pecado se tornou pecado. O filho bendito se tornou maldito. E o filho amado agora é objeto da sua ira. Resumindo, o pai não seria mais favorável ao filho. O pai não seria mais seu amigo, mas o seu inimigo. Por que ele brada? Pense, Tiago, quando diz Deus meu, ele não tem para quem apelar, não há uma outra corte a apelar, ele está completamente desamparado. Ele está sem advogado, não há quem defenda a causa dele, não há quem apelar. Ele precisa pagar e sofrer a sentença. Agora você entende o brado? O desespero, o desamparo do filho. Aquele que nunca conheceu o pecado, por nós se fez pecado, e ao se fazer pecado, se torna inimigo de Deus. O amor de Deus dá lugar à ira, e o Pai dá lugar ao juiz, e não há instância que Cristo possa apelar. Meninada aí, molecada, vou te dar o conselho do Paul Washer. Young preachers, ele fala desse jeito: pregadores jovens, persiga-o nesse madeiro. Que isso? Leia, releia, estude o que aconteceu com Cristo
nessas 6 horas que ele ficou na cruz. Persiga-o aqui, que você vai achar tesouros incalculáveis. Não tem parte da Escritura que mais me fascina que o Via Crucis de Jesus em Mateus, Marcos, João, Lucas e João. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.